Olá, Marcela. Olá, opa. Boa noite. Olha, o pessoal está chegando aí. Conseguem ouvir? Boa Olá. noite! Boa noite, tudo jóia? Boa Marcela, noite! Emerson, tudo bom? O Tudo pessoal bem? está entrando aí, ó. É. Nossa primeira live. É? Eu fico um pouco nervoso. É a segunda live na vida que eu estou fazendo, olha só. Só tá aparecendo isso daqui do senhor, ó. Isso, ótimo. Ah, Aí. vamos ver agora. Tá vendo? A gente vai. Agora tá legal? Isso, Tá. Então, o ficou pessoal ótimo. tá aparecendo, ó. Débora, Beth, Isabela. Só gente boa chegando por aí. Lana, Yasmin Ramos. Vamos lá. Vai Barreto. O pessoal tá chegando e a gente vai papeando. Sueli, muito bem. Ana Olha, Lúcia. me perguntaram, o pessoal do Vicariato Sul me perguntou se vai ficar Ah, tá gravado no bom. IGTV. Sim, nós vamos Então, salvar. beleza. Ju, muito bem. Quem está chegando já pode pegar aí o aviãozinho, É, já levar para as outras pessoas também para participarem. Gustavo, Lúcio. Isso aí, o pessoal tá chegando. Tem 22. Então vamos lá. Então, gente, hoje o nosso papo vai ser um pouquinho especial, né? Quer dizer, sempre é especial, mas hoje acho que tem algo bacana, porque por vezes existe uma grande confusão, né? Se eu tenho fé ou por que que eu passo por essa situação, né? Então, a nossa proposta da live de hoje surgiu com esse interesse de trazermos uma resposta, né? Uma Sim. caminhada bonita, em que possamos compreender um pouquinho mais, né, a respeito da nossa vida, das nossas emoções, né, esse autoconhecimento que é tão importante, né? E aí a Marcela é psicóloga clínica também, né? Então vai nos ajudar. O Emerson também, que tem um trabalho brilhante, é professor universitário, enfim, tem toda essa gama aí para nos ajudar nessa noite de hoje. Isso mesmo. Amém. Eu vou encher vocês de pergunta, porque eu não sou psicólogo. Então, assim, é um tema de ansiedade. No caso, eu sou o ansioso que vai perguntar. Vai Ah, ler tá as certo. Isso é perguntas. bom. E vou ler É, as você pode ir perguntas lendo para as vocês. Eu vou ficar aqui perguntas. moderando vocês dois. Pois é, pois é. Então, o que que você acha? A gente começa? Espera mais Pode um começar. pouco? Tem Vamos quantas começar, pessoas né? assistindo? Ó, já tem 28 pessoas Vamos já. Vinte e começar. oito. Gente. Então, vou começar fazendo aquilo que é a minha praia, quer dizer, eu estou nas duas praias, né? Sim, o senhor Como também é psicólogo. sacerdote, é, como sacerdote e como psicólogo. Mas hoje eu vou fazer o papel aqui do sacerdote, né? Ok? Para poder apresentar essa questão. E aí, lógico, sempre vem embasado com aquilo que a gente conhece, né? Sim. Então, quando nós temos uma espiritualidade, quando nós participamos de alguma religião, nós sabemos que essa religião ou aquilo que nós acreditamos irá impactar na nossa vida. Assim, quando nós falamos, por exemplo, né, nós que somos cristãos, nós vamos precisar vivenciar a nossa vida pautada nos valores do Evangelho, pautada toda nessa nossa experiência de fé, que nós vamos chamar de vida cristã. Então, quando, por exemplo, eu me deparo com a Sagrada Escritura, e aqui me vem muito forte, né, quando Jesus diz: Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos darei alívio, nós entendemos que Jesus está fazendo um convite direcionado ao coração daquelas pessoas que se sentem nessa realidade. Cansadas, fatigadas, e aqui nós podemos colocar ansiosas,
E aí é que entra depressivas, e aí é que muitas vezes nós nos deparamos com uma crise. Sim. Que é o quê? Mas espera aí, eu sou cristão. Como posso passar por essa situação? Infelizmente, diante dessas situações, ainda aparecem algumas pessoas que dizem assim, você não tem fé. Se você tivesse fé, você não estaria passando por isso. E aí a gente começa com aquele questionamento. É verdade, eu acho que eu não tenho fé. Verdade. Né? E isso é algo completamente humano. Nós adoecemos. Ah, eu sou cristão, não fico doente. Isso é mentira. Nós adoecemos. Agora, o que eu vou precisar fazer enquanto cristão é dar esse passo a mais. Sim. E esse passo a mais será dado na medida em que eu também comece a exercer o autoconhecimento, percebendo quais são as situações que podem ser esse gatilho para uma ansiedade se manifestar, ou inclusive a minha alimentação. Peraí, como é que está a minha noite de sono? Então eu começo a ter um panorama melhor para eu compreender o que está acontecendo. E então eu começo a muitas vezes precisar buscar o auxílio de um profissional, um psicólogo. Em outros casos, né, dependendo da situação, que pode ter um leque de situações envolvidas que vão nos atravessando, que vão fazendo com que a gente não consiga superar aquilo, muitas vezes será necessário, inclusive, buscar o auxílio de um psiquiatra. Sim. E isso não faz de mim uma pessoa com crise de fé. Muito pelo contrário. Isso me ajuda a ter uma fé alicerçada na verdade. Eu me recordo agora, né, há um tempo atrás, quando o campo da psicologia, que ainda sofre, mas sofria muito preconceito ainda, né, que as pessoas tinham, infelizmente, aquela fala, né, você vai ao psicólogo? Nossa, mas psicólogo é coisa de louco. Nossa, infelizmente. Graças a Deus já avançamos muito. Verdade. O que acontecia nesse campo, né? Tudo que a gente desconhecia, e ainda assim, e ainda hoje isso acontece muitas vezes, o que eu desconheço, ou que eu não tenho controle, o que eu faço, se eu sou uma pessoa de fé, eu lanço para o mundo espiritual. Então, eu lanço para o mundo espiritual, dizendo que, peraí, está acontecendo alguma coisa comigo, eu estou passando por uma opressão. Uma batalha espiritual. Não é uma batalha. Então, assim, a gente precisa observar isso, né? E aí, mais uma vez, aqui enquanto padre, né? A Igreja Católica, ela foi percebendo, e hoje muitas igrejas evangélicas também fazem um trabalho lindíssimo Sim. com relação a esse suporte psicológico, porque muitas vezes pessoas buscavam um auxílio, pedindo uma libertação, e o que acontecia? Na verdade, era um problema emocional, muitas vezes um problema até psiquiátrico. Então, as igrejas, de maneira geral, e as religiões, estão entendendo que é importante nós termos esse olhar para o todo, não só para o espiritual, porque sabemos que se humanamente falando nós não estivermos bem, isso vai nos prejudicar no espiritual. Então, buscar esse ponto de equilíbrio é fundamental. E aí, nós sabemos que, como somos atravessados por aquilo que envolve a nossa realidade, os conflitos do tempo presente, as ameaças que nós vivenciamos, então isso muitas vezes faz com que possa se manifestar a ansiedade. E vamos ficando pessoas que se irritam com tudo, etc. e tal. No momento atual, nós temos então a grande questão do coronavírus. Sim. Que está deixando todo mundo numa ansiedade terrível, porque nós tínhamos até então a nossa vida toda arrumada para o ano de 2020, e nós tivemos que, a partir já do final de fevereiro, ali já ouvindo alguma coisa, mas sobretudo a partir da segunda quinzena de março, mudar todos os planos. Nós perdemos o controle da situação. E aí? Faz O que como? fazer?
né? O que fazer? Exatamente. Então, é bom a gente ponderar isso, porque muitas vezes, com essa ansiedade toda à flor da pele, nós começamos a perceber uma grande diferença no nosso sono. Nós temos dificuldade em pegar no sono. Se eu tenho uma dificuldade de ter uma boa noite de sono, automaticamente aquilo vai influenciar o meu dia. Exatamente. Né? Então, é bacana esse papo hoje, e eu tenho certeza que já vai começar a aparecerem ali as perguntas, para a gente poder trazer uma certa orientação, dar uma equilibrada na coisa e dizer, olha, estamos todos aqui né, buscando esse crescimento, buscando esse aprendizado que é tão importante para nós. Seja muito bem-vindo ao pessoal que está chegando, ó. Muita gente, já somos 42 pessoas aqui participando. Ah, que bom. Marcela, vamos lá, siga em frente. Ah, claro. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. É com muita alegria, né, que a gente vem falar hoje sobre ansiedade, que é uma realidade, né, e vem desmistificar, né, e bem isso que o padre estava comentando. Eu tenho ansiedade, será que eu sou cristão por isso? Sim. A ansiedade, ela faz parte do nosso corpo, né? Ela tem toda uma parte bioquímica dentro de nós. Então, nós nascemos com a ansiedade. O que é a doença? É o transtorno de ansiedade, ou seja, é quando ela está em desequilíbrio. É quando eu não consigo controlar. E aí começam a aparecer os sintomas, né? Falta de sono, falta de ar, tremedeira, sudorese, né? Aquele excesso de suor, palpitação, taquicardia, né? Dentre outras coisas. Né? E aí só quem sente, só quem já teve uma crise de ansiedade sabe mensurar como é terrível o sintoma. Né? E é esse descontrole que a gente precisa tomar conta. E aí, como o padre falou, eu preciso da terapia, eu preciso, né, em casos extremos, de um psiquiatra para um auxílio medicamentoso e viver uma vida equilibrada e saudável. Mas isso não quer dizer que eu não sou cristã por isso. Né? Se a gente pegar na Bíblia, o Emerson separou alguns nomes bíblicos que sofreram com ansiedade. Você lembra de algum? A gente pegar, por exemplo, Davi, em um dos salmos, deixa eu ver, Salmo 12 de Davi. Ele vai falar assim, até quando, Senhor, de todo vos esquecereis de mim? Tem algumas traduções de outras Bíblias que vai falar assim, até quando terei ansiedades e preocupações, tristeza no meu coração todo dia. Então, assim, Davi, então, não era homem de oração, né? Porque ele estava sentindo ansiedade. Ou se a gente pegar, né, padre, por exemplo, pessoas da época de Jesus, né? A angústia de Pedro quando nega Jesus, né? Numa das traduções, eu não lembro se é Marcos ou se é Lucas, que vai falar assim, quando o galo canta, Jesus, ele fita o olhar sobre Pedro e Pedro chora amargamente. E Pedro, aquela ansiedade, ele 3 dias aguardando a promessa, quando ele vê Jesus lá quando João, ele está no barco, João fala para ele, olha, não é o mestre, ele larga tudo e vai encontrar, porque ele estava ansioso, né? Aquela amargura, aquela ansiedade de encontrar Jesus, né? A gente cria, né, padre? Desmistifica pra gente também, porque assim, a gente cria umas doutrinas próprias nossas, né? Tipo, a gente não lê o Catecismo da Igreja Católica, a gente não lê os documentos do Papa, a gente não lê a Bíblia, e mesmo assim a gente cria umas doutrinas nossas. Por exemplo, aonde está escrito que eu não posso sofrer? E que se eu sofrer é uma fragilidade espiritual minha. Aonde está escrito que eu não posso chorar, porque se eu chorar é uma fragilidade espiritual minha, né? A gente vai criando umas coisas... Umas verdades que são nossas, né? Eu lembro assim, gente... O padre Jorge é meu confessor, ele é meu pároco, é meu amigo. Então, assim, eu vivi algumas situações, né, padre, ano passado, onde eu precisei procurar um psiquiatra, precisei procurar um psicólogo para me ajudar, porque eu estava vivenciando coisas que eu não conseguia identificar o que era. E o meu sustento foi a fé. O meu sustento foi Jesus. Foi o meu sustento. No entanto, eu estava completamente abalado. Se não fosse Jesus, né? Se não fosse a fé, eu não sei o que seria de mim, mas foi o meu sustento, né? Mas desmistifica pra gente, padre, porque assim, eu acho que é uma coisa que todo mundo vive.
né? Todo mundo está vivendo, de alguma forma já viveu, né? E a gente vai confundindo a fraqueza humana com uma fragilidade espiritual, e não é verdade isso, né? Uhum. Eu quero só assinar aqui, que entrou ali o professor Newton, né? Foi meu professor lá na faculdade, Estácio, então bacana estar aí participando conosco, né? Eu tenho trabalhado Professor, já, boa noite. eu tenho trabalhado isso já há um bom tempo, mostrando aquilo que faz parte da nossa fragilidade, né? O problema é que muitas vezes nós começamos a criar essa imagem do super-herói, né? Então, eu sou o super-herói. Acontece algo ao meu redor, eu não sofro, né? Eu não sofro porque na minha amizade, eu passei por uma experiência de traição. Eu não sofro porque alguém ficou doente, me telefonou e partilhou a sua situação comigo, né? É uma coisa que, assim, é muito forte, né? A gente tenta falar para o outro para tentar consolar, mas na verdade a gente não está consolando e a gente precisa mudar um pouco dessa realidade. A pessoa chega para a gente e fala assim, perdi fulano de tal, estou sofrendo muito, e começa a chorar. Muitas vezes a gente tentando consolar essa pessoa, a gente fala assim, chora não, fulano. Por que não chorar? Quando a gente tenta falar isso para o outro, chora não, nós deveríamos nos perguntar, o porquê eu não posso chorar? Verdade. A Bíblia é engraçada, né? Apresenta algumas coisas. Jesus chorou. Quando nós aqui nos recordamos, por exemplo, da morte de Lázaro, um grande amigo de Jesus, Jesus recebe a informação da morte de Lázaro. Jesus vai fazer Lázaro reviver, mas antes Jesus chora. E quando a Bíblia fala desse choro de Jesus, nós aqui precisamos também nos recordar do santo da igreja para dizer tudo aquilo que Jesus assumiu da nossa humanidade. A palavra de Deus vai dizer que... Caiu, mas eles vão voltar. A palavra de Deus vai dizer que ele, em sua humanidade, é semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Ora, quando a própria Sagrada Escritura vai nos fortalecendo, vai nos dando essa imagem, queridos irmãos e irmãs, é justamente para nos chamar a atenção, né? Nos chamar a atenção para essa realidade, sabe? Eu sou humano, eu sou sacerdote, mas eu preciso me cuidar. Eu sou sacerdote, se eu sinto alguma coisa no meu físico, eu preciso prestar atenção, saber se vai ser necessário eu buscar o apoio médico, porque terapia eu já faço. E digo isso com muita tranquilidade, com leveza de alma, o quanto isso é bom. Sim. Porque nós vamos nos conhecendo, vamos sabendo os nossos limites, as nossas virtudes, as nossas qualidades. Automaticamente, as pessoas que estarão ao meu redor vão poder experimentar aquilo que existe em mim de bom. E é isso que a gente precisa perceber, essa grandiosidade, sabe? Esse trabalho humano, reconhecer a nossa humanidade. Isso faz da gente pessoas leves. Exatamente. Pessoas que conseguem se relacionar. Pessoas que conseguem, inclusive, lidar com suas falhas. Porque quando não conseguimos lidar com as nossas falhas, nós corremos um sério risco de nos tornarmos um peso para o outro. Porque queremos que o outro corresponda às nossas expectativas. O tempo todo a gente cobra, porque é do meu jeito. Eu vou cristalizando as coisas. E quando isso não acontece? E quando eu não consigo que aquilo saia do meu jeito? Eu fico frustrado. Então, saber reconhecer a nossa humanidade, reconhecer que nós sofremos. Ai, que é bom, sabe? Porque assim, quando eu reconheço a minha humanidade, eu também acabo reconhecendo que eu sou capaz
de ter empatia pelo outro, não é verdade? Verdade. Né? Como essa postura de empatia faz a grande diferença. Eu tenho dito muito o seguinte, a gente usa às vezes uma fala, eu consigo, eu já passei por essa dor. Não. Acho que nós vamos chegar a esse ponto, né, Marcela? Porque a dor é algo muito pessoal. A dor é muito única. É muito pessoal. É muito individual, entende? subjetiva. Exato. Eu consigo te entender porque eu estou tentando me colocar no seu lugar. Ou melhor, mas eu não posso. Percebo a sua dor. Exato, exato. E aí eu acolho a sua dor, eu te acolho por inteiro, sabe? Assim, tudo aquilo que você tem, eu posso te acolher. Mas essa dor, ela é sua, ela é única. Eu brinco aqui na paróquia, né? Muito engraçado essas coisas, porque não tem como você ser psicólogo e não sofrer a influência disso tudo. Eu acho que é isso mesmo, né? A gente precisa saber dialogar o espiritual com tudo. E aí, outro dia eu dizia assim, quem aqui já sentiu dor de cabeça? Claro, quase todo mundo levantou a mão. Mas eu não posso dizer que eu já sentia dor de cabeça da mesma forma que o outro sentiu. Não tem como a gente precisar isso, né? Há um tempo atrás eu tive uma crise assim de coluna terrível. E aí eu fui ao médico porque eu não conseguia nem me levantar, então precisei ligar para um casal de paroquianos e eles me levaram ao hospital. Quando eu cheguei lá, o médico me perguntou assim, de 0 a 10, qual o grau da sua dor? O médico. Porque essa dor é minha. Só eu consigo precisar ele. Olha, doutor, eu estou no nível 5. Mas por é mais o que eu nível tivesse... 5, que não é o seu. Exato. Exato. Eu estava travado. Eu saí do carro de cadeira de rodas. E ele me faz essa pergunta. De 0 a 10. Quer dizer, é tão pessoal que ele incluiu o 0. Né? E foi muito interessante porque na nossa conversa, ele viu que eu estava sentindo muita dor, precisou entrar com a medicação mais forte naquele momento para que eu pudesse voltar a ter equilíbrio. Já saí de lá um pouco melhor. E com o passar dos dias eu fui me recuperando daquilo, né? De uma crise de coluna. Então, é só para a gente poder assim, entender como é algo tão pessoal. Sim, Respondido, senhor Emerson? Super. Eu estou aqui para fazer pergunta. Tá bom, ótimo. Vou fazer para ela também. Tá a certo. fragilidade humana, ela é muito percebida, né, e muito dialogada por muitos filósofos, muitos terapeutas, né? Essa questão da empatia, alguém botou aí que a terapia ela é importante principalmente agora, no século XX. Alguém botou alguma coisa do tipo. E a terapia ela é muito importante, sim. Mas é muito importante eu saber até onde eu suporto. Não só quem sou eu, né? Porque eu sou um ser atualizante. Então, hoje eu sou a Marcela de agora e amanhã eu serei uma outra Marcela. Né? Eu serei a Marcela de amanhã. Mas eu preciso ter a consciência até onde eu suporto. Né? Qual é o meu limite? Porque muitas das vezes, essa coisa do ser super-herói, né? Do não, eu vou lá, vou dar suporte à minha família inteira. Eu conheço muitas pessoas assim, são icônicas nas suas famílias, né? Que resolvem tudo, que pagam as contas, que sustentam todo mundo. Sustentam não só financeiramente, mas dão suporte mesmo emocional, sentimental. E que acabam que se doam tanto que esquecem de si. E agora? Aconteceu alguma coisa comigo. Eu não sou forte o suficiente. Não, é forte sim. Você foi forte para o outro e esqueceu de você. Né? Foi forte para o mundo. Mas e você? Cadê o seu lugar no mundo? Cadê o seu local de fala? Cadê o seu momento de chorar? Né? O chorar é extremamente importante. Eu sempre brinco no consultório quando alguém chora e muitos clientes choram e falam assim, desculpa. Não, você pode chorar. Aqui é o seu lugar de choro. Né? Porque o choro, ele faz assim com o nosso corpo. Ufa, eu aguento mais.
preparando para mais. Sabe? A vida é isso, né? Esse vai e volta, essa oscilação de sentimentos, de sensações, de emoções. Porque se ela fosse uma linha reta, morto, não é mesmo? Nós precisamos desses altos e baixos. É isso que nos faz caminhar. O Emerson trabalha com processos, né? Processos de negócio. Eu falo processo de vida. A vida é um processo. Não é mesmo? Né? O aprendizado é um processo, o caminhar é um processo. Não dá para ser forte o tempo inteiro. Não dá para ficar trieiro também. Né? A tristeza ela é transitória. A tristeza ela faz parte do processo de aprendizado. Preciso ficar triste um dia sim, porque no outro dia eu vou estar amadurecida, preparada. A Carol botou alguma coisa aqui. Você consegue ler para mim, por favor? E o fato de você hoje não ser o que você era ontem não pode ter um peso. Pode não ter te tornado uma pessoa pior, porque algumas pessoas julgaram sua mudança como ruim. Exatamente. E é incrível isso. Outra coisa que a Carol botou aí, né, a questão do julgamento. O julgamento, ele traz muita ansiedade. Foi como o padre falou, eu coloco as minhas expectativas no outro, expectativas inatingíveis, né, impossíveis de alcançar, e aí o outro, né, não é aquela pessoa que eu imagino, e eu fico decepcionado. E aí a minha decepção me gera ansiedade. O medo do julgamento do outro me gera ansiedade. A forma que a minha vida, né, eu vou levando a minha vida me gera ansiedade, porque a ansiedade está em mim. Eu gosto muito de um exemplo que eu ouvi de uma psicóloga, que ela falou assim, a ansiedade é aquela coisinha que nos faz acordar pela manhã, aquele dispositivo que a gente acorda sem o despertador. É o que nos impulsiona. Não pode ser o julgamento, não pode ser a expectativa, não pode controlar a nossa ansiedade, né? E aí, falando do coronavírus, o que eu usei muito numa roda de conversa, foi que nosso 2020 estava assim, né, padre? Montadinho. Uma folha em branco. Um papel maravilhoso. Pronto para o ano começar. Chegou o coronavírus. Sim. Acabou a minha vida? Não. Eu só não tenho controle isso aqui para mim. É a sua internet, hein? Não, é a sua internet. Perspectiva, aquela programação. Não acabou. Qual é a minha nova perspectiva? Né? Eu preciso planejar novamente. Mas sem esmorecer, sem perder a esperança. Sem falar muito, né, padre? Não podemos perder a esperança não. E é isso. E a psicologia, ela traz essa centralidade que a gente tanto precisa. Né? Esse equilíbrio. O falar, ele faz muito bem. O falar é terapêutico. O verbalizar o que você está sentindo. Olha, eu estou me sentindo frustrada. Estou me sentindo chateada. Né? A minha internet ainda está falhando? Ainda está cortando? Agora está ok, mas agora está indo. Tá. Então, eu preciso verbalizar o que eu estou sentindo. Né? Eu preciso colocar para fora todos os meus sentimentos mesmo, as minhas emoções, as minhas frustrações, para que isso não fique fora do controle. As pessoas que convivem comigo precisam entender. Usando um termo atual, nossa vida atualmente está em análise. Sim, está em download, né? Está processando. A gente não sabe para onde vai. A gente espera que aconteça a melhora do vírus e tudo que a gente possa ir o mais rápido possível, né? Mas a gente ainda não sabe quando vai acabar. Mas não vai ser por isso que a nossa vida acabou. Não vai ser por isso que eu vou deixar de viver. E é interessante, né? Porque, assim, essa situação também nos ajudou a perceber algumas coisas em nós.
né, coisas positivas. Acho que todos nós tivemos que nos reinventar. E estamos tendo ainda que nos reinventar o tempo todo, né? Aqui na paróquia, por exemplo, eu precisei me reinventar da noite para o dia, né? Utilizando as ferramentas para que não deixássemos de fazer aquilo que é a nossa missão, né? A minha vida estava toda arrumadinha, né? Eu tinha viagens de missões fora esse ano, eu tinha a ideia de abrir o consultório, estava tudo. E, olha, não deu, né? E aí? Então eu fui percebendo que tinha necessidade de eu me reinventar, de eu começar a redescobrir outras coisas, de ir para um tutorial no YouTube e aprender a fazer uma live, aprender a fazer uma filmagem. Só ainda não aprendi a editar vídeos, mas é a próxima etapa. Entendeu? Sim. Exato, porque na medida também em que vamos preenchendo o nosso dia com atividades saudáveis, nós vamos conseguindo equilibrar, né? Eu comecei a filtrar muito mais aquilo que eu assisto e aquilo que eu vou me informar. Não estou alienado, sei de tudo o que está acontecendo, porém, existe um limite. Eu não vou ficar o dia todo sendo consumido por uma situação que não está em minhas mãos a solução. Entende? Então, assim, eu busco as informações que são importantes para o dia. Ok, li tudo, tá. O que eu posso fazer diante disso? E eu começo a fazer a minha parte. Mas também paro aquilo ali e vou fazer o estudo que eu me propus a organizar nesse tempo. Então, quer dizer, a minha vida ela está acontecendo. Eu estou cuidando das minhas coisas, estou fazendo coisas que antes eu não tinha tempo. Então, isso vai trazendo um certo equilíbrio, uma certa leveza, né? E isso ajuda a gente a dar esse passo a mais, né? Muito. Fazer uma atividade física em casa, né? Agora os sites estão liberando, né? Tem no YouTube, uma coisa simples, fazer uma coisa que traga um alívio e que faça com que o nosso corpo se movimente, né? Ler um livro diferente. Às vezes a nossa estante está cheia de oportunidades ou tempo para ler, né? Dá essa escada, dá uma olhada, né? De repente, agora, hoje, eu falo muito isso, né? Que em casa, hoje a gente tem a oportunidade de almoçar, jantar, fazer todas as refeições e ainda brincar depois no final da noite, né? Nós temos um filho de 6 anos e isso traz qualidade de vida também para gente. Sim. Né? É olhar com uma perspectiva diferente, né? De trazer o novo para dentro de casa também. Tentar usar da criatividade. Eu li alguém aí falando em relação à ter insônia, né? Que hora de madrugada. A rotina ela ajuda muito para que a gente consiga manter o sono tranquilo. Exato. Né? Então, manter uma rotina de atividades durante o dia para que o sono aconteça à noite. E, assim, uma coisa que a gente já tem lido bastante, né, na internet, visto na televisão, é não utilizar o celular, desligar as luzes, né? Fazer com que o nosso corpo entenda que aquela hora é a hora de... Porque quanto mais luz, né, no nosso rosto, mais informação na nossa cabeça, menos o nosso corpo entende que é hora de dormir. E isso é uma questão que já vem desse século, né? Porque com o advento da internet, com a informação na mão, na palma da mão, nós passamos a trabalhar e a receber muito mais informação, né? E aí acaba que o nosso corpo, né, ele entende que não é hora de dormir. Eu estou recebendo informação. Ah, Marcela, mas não é informação. Eu estou rolando lá no Instagram. É informação. O nosso corpo, ele percebe a chegada de notícias, né, de conteúdo, por mais que sejam assuntos aleatórios. Para o nosso corpo é informação. Olha, a Ana Paula Assa, alguma coisa assim. O importante foi aprender a conviver 24 horas com as mesmas pessoas. Exatamente, ter tolerância, Bacana. né? Ter paciência, conviver de forma saudável e compreender também o espaço de cada um. Aqui a gente passa o dia juntos, mas cada um trabalha no espaço,
brinca num espaço diferente, né? Temos os nossos momentos de reunião, né, familiar, e aí tudo bem, ok, convivemos, mas cada um tem o seu espaço, tem o seu tempo, né? Se é pra, né, nós temos um filho mais velho, que não é nosso filho, é meu irmão, e ele gosta de ficar ensaiando no violão. Ele vai para o espaço dele. Acho que travou. Travou de novo, ou não? Tá. Eu estou ouvindo, mas está começando a dar probleminha aí de novo. A internet está ficando lenta. Voltou. 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 E aí ele vai para o espaço dele, ele vai para o quarto, ele violão, sabe? Cada um tem o seu espaço aqui. É importante a gente respeitar o espaço de cada um, né? Ter essa tolerância mesmo, ter essa paciência. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aí que a gente vai ler e vai responder, né, padre? Isso. Posso fazer uma pergunta? Pode. Posso fazer uma pergunta para vocês? Não, porque assim, eu acho que, como algumas pessoas falaram que também estão com ansiedade e tudo mais, eu lembro de já ter tido crise de ansiedade aqui em casa e eu não fazia terapia ainda, não tinha... Eu acho que é importante também eu falar isso como não psicólogo, né? Como quem usa desse serviço. A gente fica com receio de procurar um psicólogo, temeroso, parece que a gente está expondo uma fraqueza nossa e impedir ajuda para ter um psicólogo, né? E aí eu descobri nesse processo que burro eu era antes, por não ter procurado... Não, falando da minha experiência, assim, né? Foi tolice não ter, né, procurado, ou não era tempo mesmo. De qualquer forma, assim, eu lembro de ter tido crise de ansiedade e Marcela fez uma série de exercícios comigo aqui de respiração e tudo mais. Então, talvez, eu não sei, mas se alguém está nessa situação, existe alguma forma, alguma técnica de respiração que as pessoas possam, ou outra técnica que as pessoas possam fazer em casa, né? Mesmo assim, tá numa crise, não tem como ligar para o psicólogo ou tudo mais. Depois liga, né? Eu aconselho, como quem usa o serviço, a ligar depois para marcar uma consulta para algum psicólogo. Mas, assim, alguma técnica de respiração, algo que a pessoa possa, pelo menos, ajudar a dormir, ajudar a passar daquela situação? Sim, tem várias formas, né? Vários exercícios de respiração. Mas tem um que eu gosto muito em particular, porque ele é rapidinho, né? É colocar as mãos para trás, dar uma puxadinha na mão, né? E eu, com as crianças, eu falo assim, né? Cheira a florzinha, assopra a velhinha. Cheira a florzinha, assopra a velhinha. Mas, na verdade, é inspirar e expirar, né? Inspira e expira. Voltou. Pode continuar. Voltou, pode. Vai lá, repete. Várias pessoas fazendo live ao mesmo tempo é complicado. É que teve uma pergunta aqui, ó, como crise de ansiedade? Aí, por exemplo, se for criança, né, dá para usar essa fala? Dá para usar essa fala, né? E a criança, eu vou falar até pelo meu filho, né? Ele chegou na sexta 13 com um papelzinho escrito que entraria em recesso. Não teve despedida dos amiguinhos, não teve despedida da professora, não teve. Só que ele falou, mãe, hoje a tia... Tá travando. Ela vai voltar, viu? Ela vai voltar. Mas isso é muito interessante, né? Porque nós vamos percebendo, nas pequenas coisas, nós já podemos perceber uma melhora, né? Eu comecei a perceber que eu estava tendo muita dificuldade para pegar no sono. E aí eu comecei a observar o que eu estava utilizando já ali depois das 9 da noite, né? Eu comecei a perceber, eu estava muito no celular, né? Então, eu ficava processando aquilo ali eternamente, sem conseguir pegar no sono. Diminuí, né? Mantém ali o ponto de equilíbrio e tal. E agora eu já estou conseguindo ter a minha noite de sono regrada, acordo bem, faço meu exercício e a coisa está começando a fluir, né? Então, a gente realmente precisa
buscar ter esse ponto de equilíbrio. Isso aí, voltaram, muito bem. Tem aí, ó. Tem aí uma pergunta aí, eu já comecei vendo as perguntas, né? É, Uma pessoa já diagnosticada com depressão em tratamento. Em casa, Carol, o que que a gente pode fazer? É muito amor, muito carinho, muita paciência. Mas diagnosticado com depressão precisa de terapia, dependendo da situação, precisa de psiquiatria, tá? Eu acredito muito que a depressão, só o ato de falar na terapia, já Freud já dizia isso, né? Se a gente soubesse a potência da fala, ele não falava com essa frase, né? Com essa fala, mas é mais ou menos isso. Se soubéssemos, se conhecêssemos a potência da fala, né? Não precisaríamos de remédios. Mas eu não sou contra a psiquiatria, né? Gosto muito, vale a pena, mas só o fato de falar, né? Conversar muito em casa, dar muito amor, dar muito carinho, muita paciência. Porque uma outra pessoa também havia comentado, a família não compreende, a família não aceita, a família diz que é bobeira. E é real, né? Eu já ouvi um tio meu falar assim, mas é muito fácil o seu trabalho, né? É só sentar lá e falar para os pacientes terapia para lavar, né? É uma brincadeirinha assim maravilhosa. Mas é porque as pessoas não compreendem até sentir um primeiro sintoma de ansiedade, né? Quando sentem o primeiro sintoma da ansiedade, aí passam a acreditar que é real, que existe, que dói, dá dores físicas. Uma outra coisa importante, né, falar em relação principalmente à depressão, quando a pessoa fala assim, eu não consigo levantar, é porque tá doendo. não consegue mesmo, exato. Não consegue mesmo, não é frescura, não é só tomar um banho. É porque é um peso no corpo muito grande que ela não levanta, sabe? Por isso que o amor é importante, né? O amor cura. Então eu preciso trazer essa realidade de amor, de carinho, de atenção para o outro, né? O padre falou em relação à empatia. Eu gosto muito de uma frase de um amigo meu, que ele fala assim, a empatia é visitar sem morar. Eu conheço a dor do outro, eu não sinto a dor do outro, mas eu tenho empatia por ele. Eu não digo que o que ele sente é frescura, né? Eu tenho consciência que o que ele está sentindo é dor mesmo. Tem uma outra fala aqui, você pode ler, por favor? Que eu de longe, mesmo de óculos, eu não enxergo muito bem. Qual? Da Clá. Aqui é essa última aqui. Ah, tá. De ansiedade no início da pandemia, porque minha glicose subiu muito sem poder ir ao hospital. Lembro que tomei um banho e comecei a rezar o terço. Graças a Deus reclamei e fiquei em paz. Sim, você teve uma atitude, né? E essa atitude, esse movimento ajudou a baixar a glicose, ajudar com a depressão. Mas, assim, ainda bem que te ajudou, né? Esse movimento, o ir à terapia, o ler um livro, né? A nossa vida, ela precisa disso, desse movimento, dessa atualização, como diz Roger, né? Eu preciso de uma tendência atualizante sempre. E isso só é possível, né, Marcela, quando a gente consegue lidar com aquilo que é real, né? Eu gosto muito dessa imagem, né? Nós criamos um mundo ideal na nossa mente, né? E aí tem aquele ideal, aquela coisa, tá tudo perfeito. Só que a gente não consegue lidar, não consegue acolher, não consegue reconhecer a nossa realidade. Então, enquanto não fazemos esse movimento de reconhecer a realidade, fica muito complicado para alcançarmos aquele ideal que muitas vezes não alcançaremos totalmente. Sim. Porque não levamos em consideração o processo que precisaremos fazer para alcançar algumas coisas em nossa vida. Eu vejo que isso é muito importante, né? Essa luta constante, muitas vezes, de negar a realidade, negar as nossas dores, negar as nossas tristezas, isso não é bom, né? Verdade. Isso não é bom. Quando eu consigo reconhecer, aí eu avanço de maneira, né, bonita, porque eu vou percebendo, olha, aqui está uma dificuldade, mas espera aí, o que eu preciso fazer para alcançar aquilo ali? Né? Então eu vou percebendo que é um caminho, né? É essa construção que você
citou muito no início, né? Porque estamos falando de um campo subjetivo. Sim. Então, nós precisamos entender que é essa construção, né? Então, com maturidade, né, buscando esse aperfeiçoamento, nós vamos aprendendo a dar esses passos. Exatamente. A Alessandra perguntou, como ajudar uma pessoa que está tendo uma crise de ansiedade? Intervenção terapêutica não tem como fazer, né, devido à questão de conhecimento. Mas em casa, meu marido, minha filha, meu filho teve uma crise de ansiedade. Olha nos olhos dessa pessoa, traz segurança para ela. Porque a crise de ansiedade normalmente vem do fundo do, ai meu Deus, eu vou morrer agora, nesse momento. Então eu preciso me sentir seguro. Né? Então olha no fundo dos olhos e fala que eu tô aqui. Tá? O que está acontecendo? Como é que você bota para fora? Deixa a pessoa chorar, deixa a pessoa expressar, até se for de forma desconexa. Né? Deixa ele colocar. E aí você segura na mão, dá um abraço, né? E aí faz o que o seu coração mandar. Eu acho que quando a gente está com quem é um conhecido nosso, né? Um familiar nosso, a forma instintiva é a melhor forma. Mãe com filho, esposa e marido, marido e esposa, né? Não precisa, claro que depois é importante procurar um auxílio profissional, né? Mas na primeira crise, a primeira vez que você viu, a primeira vez que aconteceu, entrega, né, o seu tanto de segurança para essa pessoa. Tá? Ela precisa sentir segura. Aí, dentro da linha de psicologia que eu sigo, que é abordagem centrada na pessoa, a gente fala, cria um ambiente facilitador. Sabe? Que é um ambiente seguro, é um ambiente onde eu posso me expor, onde eu posso falar, onde eu posso me colocar. E eu não vou ser julgada, eu não vou ser mal interpretada, eu não vou ser mal entendida. Né? Eu tô me sentindo segura que eu tô ali com alguém. Teve uma outra pergunta também. E também pode ajudar a depressão? Sim. Toda forma de verbalização, né? Escrever, fazer arte, pintar, criar vídeos, né? Fazer áudios. Hoje é o meu dia 70 da quarentena e eu tô me sentindo assim, assim, assado. Fazer um diário, criar um álbum, né? De fotos, de fotografia, de coisas que você quer conhecer, que você deseja, né? Comprar. Todo esse movimento, toda essa atualização, né? Faz com que você verbalize o que você está sentindo e isso ajuda muito. Faço terapia há 5 anos. Hoje me leva a tristeza. Nesse período de isolamento, isso tem sido bem tenso. Sim, nesse período eu tenho outro nome, não isolamento e nem quarentena. É um período de recolhimento social. Por que recolhimento? Porque eu tô ali no meu interior, eu tô com a minha família, eu tô refletindo, eu tô me reinventando, eu tô construindo coisas novas. Né? O isolamento dá a ideia de solidão mesmo, né? De sofrimento. A gente não... quem não passou pelo vírus, né? Quem não ficou doente, quem não foi hospitalizado, não tá em isolamento. Tá em recolhimento. Tá naquele momento mais quietinho em casa, saindo só quando necessário, né? Convivendo com a família. Então, trocar também essa palavra, né? De isolamento, quarentena, mas o que as pessoas têm falado muito, assim, que eu... Muito isolamento. Né? Eu penso muito nisso, né? Trocar também a palavra já tira um peso dela. Tem mais alguma pergunta? Acho que não. Eu tenho uma afirmação aqui para o padre. Tudo que eu faço, padre, acho que é negar a realidade que tem e que temos fragilidade. Tem um livro que ele não é católico, mas é cristão, que é a Brené Brown, e eu gosto muito, que o nome é... Ai, meu Deus. Fugiu agora. Ai, gente. É sobre perfeição. Deixa eu lembrar aqui.
que fala muito sobre fragilidade e vulnerabilidade. A coragem de ser imperfeito. Obrigada, Marcele. Isso mesmo. A coragem de ser imperfeito. Esse livro é fantástico. Fala sobre vulnerabilidade, fala sobre sentimentos de fragilidade, porque a gente confunde muito, né? O que eu estou sentindo? Eu estou me expondo, né? E não é, sabe? Nós precisamos pegar os pontos que a gente acredita que é negativo e mudar a nossa perspectiva e ter um outro olhar, um novo olhar sobre nós mesmos, né? Nós nos cobramos demais, nós nos cobramos o tempo inteiro, né? Que eu preciso ser perfeito, eu preciso dar conta de tudo, eu preciso ser no meu caso, né? Preciso ser uma boa mãe, preciso ser uma boa esposa, preciso ser uma ótima profissional, eu preciso dar conta da nossa empresa, tudo. Caramba! Né? Vou dar conta de tudo? Não. E tá tudo bem, sabe? E tá tranquilo. E minha família vai continuar sendo minha família. Né? E eu preciso ter essa coragem, sabe? De não ser perfeita, né? De não querer, de não buscar a perfeição o tempo todo. Porque aí, trazendo para o viés cristão, perfeito mesmo só Jesus, né? Nós estamos a caminho da santidade, nós estamos buscando isso. Nós não somos perfeitos. Isso. Eu vou aqui. Sim, eu vou aqui colocar uma coisa que eu acho que ajuda muito, né? E é algo que, assim, eu busco vivenciar realmente, né? A cada dia. Muitas vezes, corremos o risco de não valorizarmos o momento, né, que estamos ali vivenciando, as pessoas que estão conosco naquele momento. Sim. Porque a gente acaba se lamentando por aquilo que não tivemos. Vamos pensar numa festa. Eu fiz uma festa, convidei 200 pessoas. Aí, beleza, né? Aquela coisa toda, fui lá, paguei tudo. Chegou no dia, apareceram apenas 100 pessoas. E aí? Muitas vezes, eu acabo não celebrando com essas 100 pessoas que estão ali, porque eu estou me remoendo, porque 100 pessoas faltaram. Entende? Então, eu acabo não vivenciando aquele momento com uma cobrança muito forte. Né? Então, o ponto de equilíbrio, de fato, eu vou ficar triste. Poxa, 100 pessoas, né, não vieram, eu tive tanta coisa. Mas o porquê? A gente também deveria tentar pensar do outro lado. O que houve? Será que... Né? Então, ter um ponto de equilíbrio faz muito bem pra gente. Muito bem pra gente. Né? Eu acho que isso é saudável e dessa maneira a gente consegue progredir melhor. Sim, é isso. Ah, Marcelo. É não se cobrar, é não se... Né? Nesse meio de isso, né? Da comparação, do nossa, mas a vida daquela pessoa, a grama daqui. Por que a minha não tá? Né? Mas não é assim, tirando a foto no modo quadrado, me esconde o que está acontecendo na vida do outro, né? O modo quadrado do Instagram, ele é maravilhoso. Só foca naquilo que ele quer mostrar. Mas como é que tá a pessoa por dentro? Né? Como é que ele está vivendo? Será que é tudo isso mesmo, esse mar de rosas? É porque são três coisas, né? A tríade da pessoa que quer ou vive na questão da ansiedade. É o querer ser perfeito, é me comparar com o outro e... Qual foi a outra que eu falei aqui agora, que eu já esqueci também? A comparação, a perfeição e criar expectativa. São as três coisas que facilitam demais no nosso âmbito pessoal e racional para que eu me torne uma pessoa ainda mais ansiosa, né? Ainda menos relaxada com a vida, que preciso dar conta de tudo, né? E não sei se o senhor viu alguma matéria, mas em 2019
2017 e 2018, o Instagram ele foi considerado a ferramenta que não ajudava na saúde mental, né? E olha como essa pandemia até ajudou nisso. É que hoje, quanto conteúdo a gente recebe via Instagram? Uhum. Eu não me comparo mais com os outros, porque eu estou perdendo meu tempo, né? Ou ganhando meu tempo vendo conteúdo, né? Vendo live, estudando, me aprimorando. Então, nós precisamos ver as coisas boas também na pandemia, né? O estar com o outro, o conviver com a minha família, o criar qualidade de vida. Eu sei que muitas mulheres se sentem muito apegadas e com peso mesmo de dar conta, de fazer comida e trabalhar, fazer o home office e tudo, né? Mas é bom tirar esse tempo pra gente também. Não, agora eu vou rolar aqui o Instagram para ver a live do Padre Jorge, né? Vou rolar aqui o Instagram e vou ver uma live de música. O padre falou que estava assistindo lives de música aos finais de semana, né? É ter essa humanidade, né? É tirar esse tempo pra gente também. Música é tudo, cara. Música é tudo, né? Assim, se eu tiver que fazer alguma coisa e tiver música, pô, aquilo flui que é uma maravilha, entendeu? Eu gosto mesmo, né? Vocês me conhecem, sabem que sou movido à música. Eu gosto até de ampliar, Eu né? sei. Sabe, né? Sabe. Já tô estudando, acho que você mandou. Que bom, muito obrigado, viu? Muito Eu obrigado. gosto Não, muito de trazer a questão da arte, né? A arte como um todo, a poesia, a música, o teatro. Uhum. Dá conta de tudo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que, né? A música e a poesia e o cinema, nossa, aquece o coração. Isso é ótimo, né? Gente, que coisa boa essa live, hein? Olha, acredito que estamos aí colaborando e muito. Carol, só para você. Carol botou assim: gente, como Carol, ele é fã de Gabriela Rocha, Carol. Pois é, tá vendo? Vem cantar aqui com a gente na paróquia. É muito bom. Vem, Carol, vem. Vou te enviar umas datas, Carol. O nosso repertório aqui é excelente. Tem do mais tranquilo ao mais agitado. Tem do erudito ao filme. Né? Só escolher qual parte do dia exato. que ela vai querer estar. Exato, isso aí. E aí, pessoal, tem perguntas? Tem uma coisa que faz, né? A Marcela estava falando sobre a questão da família, do criar hábitos, né? A gente tem criado alguns hábitos aqui, né, em família. Acho que é o momento de a gente proporcionar isso também, da gente ajudar isso, né? A gente almoça e janta todos juntos em torno da mesa. Todos juntos, nós 4 em torno da mesa. Todos os dias. Cada um tem as suas tarefas para fazer dentro de casa. Antes de dormir, a gente joga Uno, os 4. Acho que voltou. Não. Voltou. Não. Voltou. Essa internet não está ajudando. E a gente joga Uno. A gente reza junto, a gente come junto, a gente brinca junto. Lê livro pro Gustavo de noite para dormir. Vai criando hábitos saudáveis, né, entre família. Acho que é o momento da gente conseguir tratar também essa vivência de família, né? Sim, nós precisamos disso, de trazer essa realidade, né? Essa vivência, é para o momento. Porque o Emerson, no caso, né, ele trabalha caramba, então... Por mais que até ele almoça junto com a gente na maioria dos dias, né? Ou quase todo dia. Não, todo dia. Eu paro. Mas é tudo então, muito rápido. Já está avisando aqui que vai cortar. Já está avisando aqui. Então vamos nos despedir, né? Quero agradecer ao Emerson, a Marcela, a participação, agradecer